Hora de falar sobre política aqui no JC, como a gente vem falando, né, nos últimos dias aqui no jornal, no PSB paraibano, há um movimento aí de aliados do ex-governador Ricardo Coutinho para tentar substituir Edivaldo Rosas na presidência estadual da legenda. A ideia é fazer com que o ex-governador assuma o comando socialista aqui no estado. E aí essa mudança divide a bancada do PSB na Assembleia Legislativa. Luiz Eduardo. A crise que começou de maneira silenciosa e nos bastidores está cada vez mais evidente no PSB da Paraíba. O problema da vez está na presidência do partido. Estela Bezerra pediu o afastamento de Edivaldo Rosas por incompatibilidade de cargos, já que ele acabou de assumir a chefia de gabinete do governador João Azevedo. Em seu lugar, o núcleo duro do partido quer a chegada do ex-governador Ricardo Coutinho para organizar e chefiar a sigla nas eleições de 2020. Minha defesa de que o atual presidente Edivaldo Rosas, que assumiu um cargo estratégico importante do governo, peça licença e permita que o cuidado da eleição de 2020, que a reforma que o partido precisa fazer, para você ter ideia, o partido precisa apresentar candidaturas em mais de 200 municípios. Nós temos 223. A maioria dos comitês são comitês provisórios, nós precisamos de comitês permanentes. Então, esse é um trabalho de engenharia imensa que tem que ser feito e que é preciso dedicação da presidência e do diretório. E é nesse sentido, eu tenho o maior respeito por Edivaldo Rosas, mas eu acho que o nome que a gente está colocando, ele tem unidade geral. Líder do governo na casa, Ricardo Barbosa disse que a declaração de Estela foi infeliz e garantiu apoio a Rosas na presidência do partido. Nós temos o maior respeito por Ricardo. Ricardo está partidariamente, como gestor, acima tem uma história, um legado extraordinários. Agora, Edivaldo Rosas tem um mandato que se encerra o ano que vem, final do ano que vem. A gente precisa respeitar isso. Não há fato novo nenhum que justifique esta mudança, esta substituição, essa ruptura. Tem feito um bom trabalho. Eu já disse reiteradas vezes que o partido cresceu sobremodo sob o seu comando, que nós temos a maior bancada de deputado estadual, que nós temos um deputado federal que nunca havíamos tido, um senador que nunca havíamos tido, um governador eleito em primeiro turno, o maior número de prefeitos e vereadores da Paraíba. O PSB na Paraíba foi a versão que mais cresceu em todo o país. Já o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, tratou de acalmar os ânimos e disse não enxergar crise no PSB. Nós temos um presidente, que é Edivaldo Rosas, que já vem no comando do partido há bastante tempo, faz um bom trabalho e eu acredito que ele tem o apoio de todos do PSB. E temos um candidato a prefeito, que ainda não foi lançado, mas é o melhor nome do partido, que é o ex-governador Ricardo Coutinho, que tem a aprovação de todos do PSB, inclusive a minha. Bom, e aqui com a gente, já para repercutir esse e outros assuntos, André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. Bom, se for pela essa linha de raciocínio da deputada Estela aí, se Ricardo Coutinho, ano que vem, for mesmo candidato a prefeito de João Pessoa e vir a ganhar as eleições, como é que fica então? Vai ter que sair de novo da presidência do partido para outro entrar, enfim. E seguindo essa linha de raciocínio, quantos políticos, né? O senador José Maranhão, por exemplo, há anos, né, que exerce cargo público, há anos que também exerce aí a direção do MDB aqui no estado, enfim. É uma teoria que não é favorável assim, para ninguém. Esquisitos. Na verdade, isso é de olho já em 2020, né, Linda? Articulações internas. Bom, mas vamos começar, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Assembleia, sobre deputados estaduais, tem coisas acontecendo por lá, várias discussões, mas antes quero ir para a Câmara Municipal de João Pessoa, que pode aí ter 2 vagas a mais nas eleições do ano que vem, é isso mesmo? Exatamente, Que Linda. conta é essa? Pode ganhar mais 2 novas cadeiras, né, de vereador, já para as eleições do próximo ano. Mas calma aí, é tudo legal, né, constitucional. Já essa proposta está sendo analisada pela Câmara Municipal, uma proposta da mesa diretora. Essa criação de 2 novas cadeiras, 2 novas vagas na Câmara, é uma questão, né, apenas do número populacional, né? O município de João Pessoa cresceu, já passa dos 800 mil habitantes e aí, pelo regulamento eleitoral, deve-se ter até 29 vereadores, né, a capital paraibana. Então, os vereadores já começaram a analisar isso, a proposta já está na Comissão de Constituição e Justiça, né, totalmente legal. O relator dessa proposta é o vereador Milanês Neto, disse que deve votar favorável
pela proposta. E aí, muita gente deve estar pensando, mas é mais gasto, né, para a população e tal. Pode até ser de certa forma, mas internamente o gasto vai ser da Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara não vai ter mais dinheiro para poder arcar com esses 2 novos vereadores. Então, ou seja, o que já existe de dinheiro na Câmara Municipal terá que ser dividido para agora os 29 vereadores. Hoje em dia são 27 vereadores, mas com 29 eles terão que dividir, ratear a quantia que hoje eles têm à sua disposição. Então, essas 2 novas cadeiras devem ser criadas já para as eleições do próximo ano. Hoje, lembrando que um vereador ganha em torno de R$15 mil e tem à disposição do seu gabinete um valor de 33 mil para pagar algumas despesas e também os funcionários. Então, cada vereador novo vai ganhar essa quantia, vai chegar em torno de R$97 mil mensais para esses 2 novos parlamentares, mas essa quantia, como eu falei, vai ter que ser rateada novamente entre os vereadores dentro da Câmara Municipal, Linda. Vamos agora para a Assembleia Legislativa. As emendas impositivas voltaram a ser pauta hoje lá na Assembleia. Existe alguma possibilidade remota dessas emendas serem aprovadas? Olha, Helena, esse ano, né? Está cada dia mais difícil. Porque hoje, inclusive, o líder, né, do governo João Azevedo na Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Barbosa, chegou a dizer que a preço de hoje o governador não aceita de forma alguma a aprovação dessas emendas. E aí, por quê? Qual o motivo? Questão financeira. O estado da Paraíba enfrenta algumas questões, né, financeiras de dificuldade, entre elas a questão da Previdência. Existe um rombo na Previdência do estado da Paraíba de cerca de R$2 bilhões, né, por ano. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada novamente. E também o governador João Azevedo teme que essas emendas impositivas possam atrapalhar, de certa forma, algumas atividades que já estejam sendo executadas pelo governo do estado, né? Porque essas emendas, sendo aprovadas pela Assembleia Legislativa, terão aí uma despesa de 150 milhões, né? O governo do estado terá que tirar do orçamento 150 milhões para colocar apenas para atender as demandas dos deputados estaduais. Então, o Ricardo Barbosa disse que a preço de hoje o governador João Azevedo está irredutível, mas ele disse que manterá o diálogo, será uma ponte entre o governador e os deputados, valendo que a maioria dos deputados é totalmente favorável a essa questão da aprovação das emendas, porque vai beneficiar primeiramente a eles. Então, o governador João Azevedo está totalmente contra, mas os deputados querem e devem aprovar até o final do ano. Lembrando que tem que se aprovar esse ano, Linda, já se quiserem que valha já para o próximo ano, porque tem que constar do orçamento do próximo ano. Vou interromper aqui a nossa conversa, porque é o seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado aprovou hoje um projeto de lei que prevê pena para quem induzir, constranger ou ameaçar alguém pela internet. Uma tentativa de inibir que use a internet para fazer esse tipo de prática, né? Maiara Medeiros, quero saber dela, vai trazer os detalhes ao vivo. Já foi vítima desse tipo de prática, Maiara? Linda, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal da Correio. Olha só, Linda, eu particularmente nunca fui vítima de nenhum tipo de situação como essa. Mas não é difícil, né, nos depararmos com essas notícias que são amplamente divulgadas na própria internet. Então, devido a essas situações, né, o projeto de lei foi aprovado lá no Senado e prevê de 1 a 4 anos de reclusão mais multa para quem induzir desafios na internet, como o da boneca Moma e o da baleia azul, né, que a gente já ouviu falar há mais ou menos uns 5 anos. Então, olha só, eu estou aqui ao lado da psicóloga Mônica Correia, que eu vou conversar um pouquinho sobre ela, sobre essas orientações que os pais devem receber, né, para repassar para os filhos, para evitar que os filhos se deparem com esse tipo de situação, esse tipo de conteúdo na internet e corra algum tipo de risco, porque é um risco mesmo que se corre, não é, Mônica? Isso, um risco que envolve várias dimensões da vida da criança e do adolescente. Hoje, a gente vê cada vez mais o uso destas tecnologias. Então, crianças, por exemplo, os estudos já mostram, crianças não deveriam estar expostos a telas, nenhum tipo de tela, muito menos celular, etc. Com menos de 2 anos de idade. Essa é a época do boom do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando você expõe muito as crianças às telas, você deixa de fazer outras coisas que são extremamente importantes para o desenvolvimento dela, especialmente cognitivo, mas não só.
desenvolvimento social, o desenvolvimento psicológico, a aprendizagem na escola. Então, tem coisas que a criança aprende que ela precisa estar interagindo com o outro, a sua cuidadora. Então, acha-se que alguns programas vai desenvolver mais habilidades como linguagem, interações. Não, isso os estudos já mostram que com o ser humano é muito mais importante. Mônica, só para que as pessoas que estão nos assistindo agora entendam, esses desafios, eles funcionam mais ou menos da seguinte forma. Por exemplo, da boneca Momo. É um conteúdo, uma boneca super assustadora, que ela acaba sendo colocada dentro de um vídeo infantil, né? Então a criança vai lá, aperta, começa a assistir, tem um conteúdo infantil e de repente essa boneca aparece e começa a explicar para a criança meios para que ela cometa até um suicídio ou então machuque o pai ou a mãe. Isso é muito sério. Como explicar para essas crianças, como mostrar para elas que quando elas se depararem, quando elas perceberem algum tipo de situação desse tipo, elas não podem absorver, elas precisam desligar imediatamente, saber que aquilo é perigoso. Então, é necessário conversar, mostrar a boneca, mas existem várias formas de você prevenir situações desse tipo, que era onde a gente ia chegar, idades maiores. Então, existem regras que precisam ser estabelecidas para o uso dessas tecnologias. Então, o quarto não deveria ser um lugar ideal para ela utilizar as tecnologias, número de horas necessárias, 1 hora no máximo por dia até certa idade, adolescentes 2 horas no máximo. Os pais precisam dar o exemplo. A gente está no mundo, na era digital, e eles são nativos da era digital, a gente não pode proibir, mas precisa haver um controle. Então você precisa saber o que ele está assistindo ou ela está assistindo, os horários precisam ser bem estabelecidos, não pode tirar as horas de sono, refeições não podem ser não podem ser feitas dentro da hora com jogos. Então a gente precisa fazer esse controle, conversar sobre os perigos e ter muito cuidado com o tipo de programa que eles estão assistindo, inclusive aqueles de youtubers, etc., que tem violência, sexualidade, consumismo. Ok, Mônica, muito obrigada, viu, pelas informações. Pois é, Linda, monitorar é importante, mas conversar com os filhos, né, com a criança ou adolescente é melhor ainda, é ainda mais importante, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Mayara, obrigada aí pelas informações, boa noite para você e até amanhã. E aqui no estúdio a gente continua conversando aqui com o nosso comentarista André Gomes. Vamos voltar a falar sobre a Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, Adriano Galdino, apresentou aí uma PEC que deve, inclusive, mudar toda a composição administrativa municipal. Como é que vai ser isso, André? Exatamente. O presidente Adriano Galdino chegou com essa surpresa hoje na Assembleia Legislativa, né? Ele apresentou uma PEC, né, que aí vai mudar, vai transformar secretários municipais em ordenadores de despesa. Hoje em dia, secretários municipais de prefeituras pequenas não são ordenadores de despesa. Então, quando o tribunal, por exemplo, o Tribunal de Contas vai analisar as contas de uma prefeitura, ele analisa em nome do prefeito, que é o atual responsável, né, o maior responsável. E aí é diferente das prefeituras de João Pessoa e Campina Grande, porque nessas grandes prefeituras, cada secretário é ordenador de despesa e ele mesmo que responde junto ao Tribunal de Contas. Então, essa proposta do presidente Adriano Galdino transforma também os secretários de pequenos municípios em ordenadores de despesa, porque aí, se tiver algum problema, né, junto àquela pasta, educação, saúde, ação social, quem vai responder vai ser o secretário e não mais o prefeito, como é hoje. Então, essa PEC foi apresentada hoje e já começa a tramitar, vai ter que ser montada, inclusive, formada uma comissão especial para que ela seja analisada, para que aí chegue em plenário. Mas já começou essa tramitação na Assembleia, Linda. Ok, então, André, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite para você, viu? Boa noite.